Desenvolvimento espiritual. O que se espera do desenvolvimento espiritual e quanto tempo deve levar o desenvolvimento espiritual? Nós vamos tratar disso no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá. O que se espera do desenvolvimento espiritual? Em primeiro lugar, vamos falar que estamos tratando aqui do programa de treinamento que nós aplicamos na Cabana de Pai João e dos ensinamentos que nós temos na Cabana de Pai João, o segmento que nós praticamos na Cabana de Pai João. Então, cada casa existe o seu programa de treinamento, seja Umbanda, Candomblé ou outro segmento, existe o seu programa de treinamento. Então, se o que vai ser falado aqui interfere no seu programa de treinamento, então obedeça ao seu programa de treinamento, ao seu dirigente, ao seu zelador, ao seu pai de santo. Ok? Então, na Cabana de Pai João, o que se espera do desenvolvimento espiritual? Bom, se espera que, pelo menos durante o desenvolvimento espiritual e ao final do desenvolvimento espiritual, o médium e a entidade já estejam os dois firmes. A entidade já esteja firme na cabeça daquele médium. Então, seja um médium consciente, semiconsciente ou inconsciente, ele vai passar por um período de treinamento, por um período de adaptação, onde essa entidade, cada vez mais, ela vai acoplar no médium, né? Ela vai sintonizar com as vibrações e a energia do médium. Então, ao final desse período, se espera que essa entidade já esteja firme na cabeça do médium, que ela já esteja cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho, desempenhando o seu trabalho de maneira plena, de maneira perfeita, vamos dizer assim. E isso porque cada entidade, seja ela um caboclo, seja ela um exu, seja ela um herê, ela tem a sua especialidade. Então, na Cabana de Pai João, cada entidade vem para trabalhar na sua especialidade, para trabalhar no seu dom, para fazer o papel que ela assumiu no astral. Então, por exemplo, há aquelas entidades que são entidades de consulta. Então, essa entidade ela vai trabalhar conversando, dando consulta para as outras pessoas. Se for um exu, uma pombogira, ela chama, aquela entidade que chama a pessoa para conversar e começa a falar da vida da pessoa sem que o médium nunca tenha visto. E a pessoa, muitas das vezes, fica até feliz, impressionada com isso. Então, são entidades de consulta. São todas as entidades que fazem isso? Não. Não são todas as entidades que fazem isso, que vão conversar, que vão dar consulta. Isso porque existem as entidades de passe, que trabalham com desobsessão. Então são aquelas entidades que vão trabalhar retirando energias negativas da pessoa. Elas são especialistas nisso, retirando espíritos sofredores através da puxada, da desobsessão. Então, as entidades que trabalham com a desobsessão, com a retirada de energias negativas, com o passe energético, não é o mesmo tipo de entidade de consulta. A entidade de consulta vai fazer uma coisa, a entidade que trabalha com desobsessão vai fazer uma outra coisa diferente. Então, existem trabalhos diferentes aplicados por diferentes tipos de entidade. Não quer dizer que aquele caboclo, porque ele é caboclo ubirajara, que ele vai ser apenas um caboclo de desobsessão. Pode ser que ele seja um caboclo de passe consulta. Não quer dizer que aquele Exu, porque é o Exu Marabô, que aquele Exu vai trabalhar apenas com a segurança do terreiro. Ele pode ser um Exu que trabalha com desobsessão, ou pode ser um Exu que trabalha com consulta. Quem vai dizer isso? A própria entidade vai mostrar, ao longo desse período de desenvolvimento, qual é a sua linha de trabalho. Então, ou a entidade, ela própria, vai demonstrar isso e ela vai dizer a especialidade dela, ou isso vai ser sinalizado, vai ser mostrado, lógico, junto com aquela entidade, pelo guia-chefe da casa. Seja o caboclo, se estivermos falando de um caboclo, seja um Exu, se estivermos falando do Exu, ou uma pombogira, se estivermos falando de pombogira ou qualquer um outro. Além disso, podemos mencionar aqui que existem até as entidades que trabalham na proteção de uma sessão espiritual, trabalham na contenção de um terreiro, na contenção de uma casa. Como identificar essas entidades? São aquelas entidades que geralmente são mais caladas, que elas circulam o tempo todo nos cantos do terreiro, que normalmente quando há consulta é uma entidade que fica mais calada,
ela fica mais em observação e dificilmente ela dirige a palavra a alguém para falar alguma coisa. Dificilmente. Então essa entidade não é uma entidade de consulta. A gente vai pegar uma entidade que sabe fazer muito bem o seu trabalho, que sua especialidade é a contenção e a proteção de uma casa. Vamos retirar essa entidade dali para que essa entidade dê consulta? Não, ela está ali para fazer o papel dela, para cumprir a especialidade dela. Então, durante esse desenvolvimento espiritual, espera-se que o médium, né, e que a entidade esteja, pelo menos ao final desse treinamento, cumprindo o seu papel, desempenhando o papel que ela veio cumprir aqui na Terra, na cabeça daquele médium. Então, o desenvolvimento espiritual, o treinamento, esse período de treinamento, é exatamente para que o médium se familiarize com essa energia e permita, assim, que sua entidade trabalhe. Porque às vezes um médium consciente tem medo do que a entidade vai fazer, às vezes é uma entidade que vai trabalhar com mironga, com feitiços, e o médium, por ser um médium consciente ou semiconsciente, tem medo. Às vezes é uma entidade que vai trabalhar com consulta e o médium, por estar ali, ouvindo e vendo, talvez por ser um médium consciente ou por ser um médium semiconsciente, trava, bloqueia a entidade de trabalhar. Então, ao final desse período, desse desenvolvimento espiritual, a entidade já está firmada. Ela passa por aquele momento para a firmeza na cabeça do médium. Durante esse período, a entidade não vai beber, ou vai beber pouco com autorização do guia-chefe que esteja naquele momento, não vai fumar, ou só vai fumar com a entidade daquele guia-chefe, ela não vai dizer, falar muito, pelo menos no começo. Isso acontece aos poucos, conforme a entidade vai firmando na cabeça do médium, o próprio guia-chefe vai induzindo essa entidade a falar da onde ela trabalha, a pedir os materiais que ela precisa para o seu trabalho, a dizer as suas cores, as suas roupas, a dizer o ponto de força dela. Isso vai sendo orquestrado e administrado pelo guia-chefe, pelo dirigente da casa. Então, esse período de desenvolvimento é exatamente para isso, para a firmeza. Então, se você está nesse período, não tenha pressa. Não passe à frente da sua entidade se você é um médium consciente. Se você é um médium semiconsciente, se você é um médium inconsciente, ou se é um médium consciente também, não tenha medo desse período. É o período de errar, é o período de acertar, é o período das incertezas, é o período da insegurança, mas não é o período de você voltar para trás. Não é o período de você desistir do seu treinamento, desistir desse período. Então, tenha fé, tenha confiança no programa de treinamento pelo qual você está passando e permita que sua entidade firme ainda mais na sua cabeça durante esse período de desenvolvimento espiritual. Agora, quanto tempo leva o desenvolvimento espiritual? O desenvolvimento espiritual, ele é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Temos que colocar na nossa cabeça o seguinte: cada ser é um indivíduo que passou e passa por experiências diferentes, tem habilidades diferentes, uma cabeça diferente, ele tem trabalho diferente, ele passou por diversas experiências diferentes, por influências diferentes. Então, cada indivíduo é um ser com suas próprias características e com as suas próprias habilidades, capacidades e disposição. De modo que uma entidade vai se firmar muito rápido, ou mais rápido na cabeça de um e menos rápido na cabeça de outro. Não significa que todos precisam do mesmo período de firmeza, porque cada indivíduo é um ser diferente. 2 irmãos podem ser criados dentro de uma mesma casa, com o mesmo pai e com a mesma mãe. E ainda assim, eles não serão exatamente iguais. Eles podem ter características iguais, eles podem ter vivências iguais, mas ao final das contas, vão ser 2 indivíduos diferentes, com experiências diferentes. Um vai ter uns amigos, outro vai ter outros amigos. Um vai passar por uma experiência na escola, o outro vai passar por outra experiência na escola. Um vai passar por alguma experiência em casa e outro por outra experiência em casa, mesmo vivendo no mesmo ambiente. Então, nós somos indivíduos, cada um com suas habilidades, cada um com as suas características próprias. De modo que não podemos dizer que aquela entidade, que também é uma entidade diferente,
Na cabeça desse, ela vai ser mais rápida ou menos rápida. E o outro que demorou 1 ano, 2 anos, 6 meses, e o outro demorou 4 meses, mas o que demorou 4 meses não passou pelo treinamento que eu passei. Calma. Cada ser é um ser. O seu dirigente sabe. Os seus guias-chefes sabem o período que cada um precisa passar para o seu desenvolvimento espiritual. Então confie no seu dirigente. Confie no guia-chefe da sua casa. Porque eles sabem, eles têm essa prerrogativa. Porque eles são melhores? Não, porque eles têm mais experiência. Porque as entidades já estão firmadas na cabeça do seu dirigente. Aquele guia-chefe já é uma entidade firme. Então confie naquele guia-chefe. Se ele chega para você e diz que sua entidade já está pronta para trabalhar, confie nele. Mesmo tendo medo, tendo vergonha, tendo receio, somos seres humanos. Temos, esses sentimentos dentro de nós. Ou se o guia-chefe, ou se o dirigente chega para alguém e já libera aquele médium para o trabalho, enquanto o outro tem mais tempo do que ele ainda não foi liberado para o trabalho, aí às vezes temos médiums que ficam chateados. Por que o outro foi liberado? Por que eu não fui ainda? Confie no seu dirigente, confie nos guias-chefes da sua casa, porque eles têm essa experiência e eles têm essa prerrogativa. Lembre-se, cada ser é um ser único, com vivências, características, dons e habilidades diferentes. Portanto, o período de desenvolvimento não é igual para todos. Cada um tem um período diferente do desenvolvimento espiritual. Portanto, o que se espera do desenvolvimento espiritual? Espera que a entidade esteja firme naquele médium e que ela possa cumprir o seu papel, que ela possa exercer a sua função, fazer o seu trabalho e a sua especialidade. Então, o período de desenvolvimento é para isso. E quanto tempo leva o desenvolvimento? Como cada ser é um ser individual, o desenvolvimento tem tempo diferente para cada médium. E ele é aplicado para cada um conforme a necessidade de cada um. Com esse vídeo, esperamos elucidar o assunto de forma mais prática possível para que todos nós venhamos a entender o que se espera do desenvolvimento espiritual e também quanto tempo leva ao desenvolvimento espiritual. Eu sou Lúcio Santos, falo em nome da Cabana de Pai João, nos ensinamentos da Casa de Pai João. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Axé.